Tem gente que acha que foi chamado para fazer. Você não foi chamado para fazer, você foi chamado para cumprir. Quem foi chamado para fazer está sempre correndo atrás da necessidade. Olha, aprenda uma coisa: Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em homens de propósito. É você ir dormir com uma ideia e acordar com atitude. Eu sempre digo para o meu garoto, eu digo: filho, te esforça, porque Deus só dá reforço onde tem esforço. Onde não tem esforço, Deus não dá reforço. Deus não tem negócio com gente malandra. Deus não tem negócio com gente aproveitadora. Deus tem negócio com pessoas que estão querendo sempre servir o próximo. Ele sabe que se Deus está dando dinheiro para ele, é para ele ser provisão para quem não tem. Se Deus deu voz para ele, é para ele ser voz para quem não tem. Se Deus deu canetas de autoridade para ele decidir pela vida dos outros, imagina. Você está numa cadeia, numa corrente, numa cadeira de autoridade. Você está decidindo a vida das pessoas. Isso, irmãos, nós vamos ter que ser muito justos para viver dessa forma. Você tem um chamado. Às vezes a gente diz na força da expressão: eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado. É o chamado que tem você. Se você achar que você tem um chamado, você vai querer usar o chamado do seu jeito. E não é... O chamado não é seu, é você que é do chamado. Chamado é uma chama queimando dentro de você. Chamado é aquilo que deixou você apaixonado em servir. O chamado, ele queima em você dia e noite. Você pode ser chamado para o púlpito, você pode ser chamado para viajar, você pode ser chamado para ser um empresário. Alguém esses dias me perguntou: pastor, o que é mais espiritual, ser empresário ou ser pastor? Eu disse: eu pergunto para você, o que você acha? Ele disse: eu sou empresário, o senhor é pastor. O senhor é mais espiritual do que eu, não é porque o senhor é pastor? Eu digo: não. Quem te deu essa empresa? Ele disse: foi Deus. Eu digo: o que torna as coisas espirituais nas nossas mãos é a fonte de quem recebemos. Porque tem empresário que foi Deus que deu a empresa, e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. O que torna a coisa espiritual na minha mão, até porque a igreja não abre, a igreja nasce. Ela nasce, que abre açougue, padaria, mercado. Eu não acordo um dia com vontade de abrir uma igreja, porque não tem mais vida. A igreja, ela nasce de uma vontade divina, que alguém, que Deus resolveu pegar, e a partir dali aquela pessoa não tem mais vida própria, acabou a vida dela. Às vezes as pessoas querem o ministério e elas não sabem o que elas estão pedindo. Alguém me perguntou uma vez: pastor, define para mim o que é ministério. Eu digo: ministério é uma chamada incrível, dado a alguém inadequado, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado e sem o dinheiro suficiente. Ele disse: é isso? Eu digo: é isso. Você quer? Você nunca vai poder ter mais recurso do que visão. O dia que você tiver mais recurso do que visão, é porque não foi Deus que te deu essa visão. O recurso sempre vive dentro do propósito. Deus nunca dá o recurso sem primeiro dar o propósito. E eu e você precisamos entender isso. Como é que eu sei que foi Deus que me chamou para algo? Quando Deus te chamar para algo, você não sabe fazer. Segundo, você não tem o dinheiro para fazer. Terceiro, nem você acredita que vai dar certo. E aí você sabe que foi Deus que mandou mesmo, porque só Deus acredita em alguém como a gente. E eu não estou tentando ludibriar você, não. Eu estou tentando acordar você para uma verdade. Só Deus pode te chamar e só Ele pode suprir esse caminho. Por isso eu não posso aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. A terra, quem é da terra pensa na terra. Eu posso estudar, embora eu seja um ser biológico, eu sou biológico, porque eu como, vou ao banheiro, tenho sono, tenho fome. Eu também sou um ser sociológico, porque eu fui criado para viver no meio de gente, não foi para viver sozinho. Eu também sou um ser psicológico, porque eu tenho sentimentos, emoções, pensamentos, desejos, vontades. Mas acima de tudo eu sou um ser espiritual. Amém? Então o meu psicológico, o meu biológico e o meu sociológico não pode roubar a essência espiritual da minha vida, porque eu sou um ser espiritual.
Um dia o que é da terra vai voltar para a terra, e um dia o que é de Deus vai voltar para Deus. Então eu não posso aprender eu posso estudar administração, mas entender que quem administra a igreja é o Espírito de Deus. Eu posso estudar, posso fazer terapia de grupo, eu posso aprender muitas coisas para servir na igreja, mas eu preciso saber que a Bíblia tem uma pegada diferente. Por quê? Irmão, eu sou coach. Eu estudei, treinei todos os meus instintos para ensinar empresários. E palestro no meio deles, no meio de jogadores de futebol, ando no meio dos vestiários pregando para jogador de futebol. Tem uma graça de Deus, mas na Bíblia, no púlpito, é Bíblia. Não entre com outra informação. Por quê? Porque aqui na Bíblia, o Evangelho, ele fala sobre a sua força, mas sem abandonar suas fraquezas. Não adianta você aprender tudo só para fortalecer a sua força. Você precisa ter consciência da sua fraqueza. Evangelho, ele vai trazer a consciência da nossa fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Das trevas é que nasce a luz, da fraqueza é que nós tiramos força. Por isso, eu e você não podemos perder a consciência da fraqueza. E o Evangelho faz muito bem isso. Ele me ensina a ser forte, sem perder a consciência da fraqueza. Sem entender. Lembra que tu és bom. Lembra que tu és bom. Eu não posso esquecer isso. E sair achando que eu posso fazer qualquer coisa porque Deus é comigo. Eu me lembro da época que as pessoas botavam a mão no carro das outras e tomavam posse. Você lembra disso? Aí eu tomo posse desse carro. Não põe a mão no meu carro não, vai trabalhar. Era um tal de tomar posse. Irmãos, tudo que Deus construiu pela palavra. E eu não estou com isso tentando anular a palavra. Eu estou dizendo para você, você tem um chamado. E você não vai ser feliz fazendo outra coisa a não ser aquilo que Deus te chamou para fazer. Pode ser dentro de uma escola, pode ser dentro de uma creche, pode ser numa repartição pública, pode ser como advogado, pode ser como médico, pode ser como doutor, pode ser como gari. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. E nós precisamos abandonar algumas mensagens de púlpito que só ensinam as pessoas a conquistar, não ensinam elas a se submeter. Só ensina a conquistar. Parece que o mundo não tem lugar para quem não conquistou nada. Você senta com uma pessoa no avião, você conversa com ela 1 hora de voo. Quando o avião está pousando, você pergunta: oh, valeu, foi muito bom viajar com você. Como é o seu nome mesmo? 1 hora depois você pergunta o nome. Porque para essa geração é muito mais importante o que as pessoas fazem do que aquilo que elas são. Mas para Deus você é importante ainda por aquilo que você é. Você é de Deus. Amém, irmãos? E eu quero te desafiar a entrar nesse lugar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13. Não tem ninguém piedoso, não tem ninguém bom. Uma pessoa que se considera piedosa mais do que as outras, ela está vivendo em perigo eminente de se tornar hipócrita. Não existe bondade suprema em todo mundo. Eu e você precisamos do coração de Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Amém? Lucas capítulo 13, versículo de número 6 diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ainda aí ocupando inutilmente a terra? Corta. Ela não está dando, serve para nada. O viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, e ponha
estrume, ou algumas traduções diz esterco. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Essa mensagem é a minha vida, irmão. Essa mensagem, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu não vim aqui para pregar sobre eu vim aqui para falar de Jesus. Mas eu estou no Evangelho há 27 anos, pregando o Evangelho. Eu nasci no lar cristão. Meus pais eram presbiterianos, meus avós, bisavós. E quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram. E depois, eu não tinha bem 14, tinha 13 anos. Então a vida desandou, minha mãe perdeu o rumo, os filhos perderam o rumo, e a gente foi tudo para a rua. Eu, meus irmãos, fomos crescendo, fomos para as drogas. Quantas noites eu passei numa esquina vendendo droga e cantando o hino da igreja, drogado e cantando o hino da igreja. E as pessoas diziam: mas você não é crente, você não é, isso aí não é hino de igreja? Eu digo: eu sou crente. Tinha uns que faziam: Deus me livre, com medo. Eu disse: não, fica tranquilo. Eu drogado, eu falava para eles uma coisa que eu não entendia naquela época, hoje eu entendo. Eu dizia assim para eles: o diabo pode ter a minha mente, mas nunca terá meu espírito. Porque a pessoa que serve a Deus, ela serve a Deus na alma, irmão. A pessoa que serve ao diabo, ela serve o diabo na alma, não no espírito. O espírito não reconhece outro Deus, a não ser aquele que... Por isso que no inferno não tem adoração. Porque a pessoa que vai no inferno, ela vai no espírito. O espírito não reconhece outro Deus. Por isso que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Porque tem demônios? Não, porque demônio tem aqui também, é porque Deus não está lá. E o espírito não reconhece outro Deus. Por isso que quando uma pessoa endemônia, quando ela volta, ela não sabe o que aconteceu. Porque a sua alma é seduzida. Mas uma pessoa espiritual, ela não perde o rumo. A sua mente é renovada dia após dia. Uma pessoa que anda no espírito, a sua mente é renovada. Ela vai se tornando criativa no meio do caos. Ela não fica reclamando do caos, porque é nos dias de caos que nascem os homens criativos. É no dia das trevas que nascem os homens de luz. É exatamente quando parece que tudo está perdido, que Faraó manda matar os meninos, nasce Moisés, o libertador. Parece que quando o mundo está num caos, Deus levanta os seus homens. Os bons homens sempre nascem nos dias ruins. Então se prepare, nós estamos num cenário perfeito para você lançar seus filhos agora. E sabe o que a gente diz? A gente diz: eu vou ter filho numa época ruim dessa? Como ter filho? Essa é a melhor época de ter filho, porque seus filhos vão ser proféticos, vão nascer nos dias de caos. Os homens criativos nascem quando ninguém tem uma boa ideia. Os homens criativos nascem quando ninguém tem coragem de pensar. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus: pare de olhar para esse cenário presente, para essa realidade presente. Eu fico imaginando José na cadeia. Olhava para o padeiro e para o copeiro e dizia: por que vocês estão tristes? O cara está preso, não vai estar triste. Eu imagino Paulo e Silas na cadeia. Paulo olhar para Silas e dizer: Silas, puxa um dó maior aí, vamos cantar um corinho. Como é que é? Eles não estavam presos àqueles cenários. Você olha para o livro de Eclesiastes, não, para o livro de Filipenses, que é o penúltimo livro que Paulo escreve. Por 24 vezes Paulo está dizendo: alegrai-vos comigo no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Paulo estava no final da vida e pedindo para o povo se alegrar com ele. E ele estava preso. A Bíblia diz assim: Paulo, embora preso, pregava o evangelho livremente. Paulo estava preso, mas pregava o evangelho livremente. E eles brigavam, os romanos brigavam com os judeus e diziam: Paulo é nosso prisioneiro. Os judeus diziam: não, Paulo é nosso prisioneiro. Paulo dizia: gente, vocês chegaram tarde, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui porque eu quero. Agripa olhou para ele e disse: solta esse homem. Ele disse: não, eu apelo para César. Estou te soltando, rapaz. Eu não quero ser solto, eu quero ir para Roma. Por quê? Porque Deus falou que é lá que eu vou morrer, eu tenho que ir para lá. Eu olho para Jesus diante de Pilatos, e Pilatos dizendo: fala quem você é, eu te solto, eu tenho poder. Jesus: não, você não tem poder.
Se meu pai não tivesse lhe dado. Eu gosto desses caras zica, mano. Eu gosto esses caras falam comigo. Eles falam no meu coração. Aqueles caras que não desistem de ninguém, não desistem de nada, não retrocedem. Aquelas pessoas que sabem por que nasceram. Irmão, se você soubesse tudo, não teria espaço para fé em você. Se você soubesse tudo e tivesse todas as respostas, não teria fé. Não teria fé. Para que fé se eu já sei tudo? Esse Deus inexplicável, a incompreensibilidade de Deus me deixa mais fascinado por Ele todo dia. Quanto menos eu sei, mais eu entro. Essa incompreensibilidade. Se olha para Romanos capítulo 11, Paulo está tentando explicar por que Deus condenou os judeus para salvar os gentios. Ele está ali tentando, ele está dizendo, olha, Deus condenou a todos, né? Tornou todos culpados para que nós fôssemos inocentes. E ele não consegue. De repente ele para e diz, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão inexplicáveis são os teus caminhos, ó Deus. Quão inescrutáveis é a tua presença. Ele só chega a uma conclusão, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória na igreja, amém. Paulo não conseguiu. E se Paulo não conseguiu, você acha que eu vou conseguir, mano? Tentar explicar quem Deus é o que sobra para quem não vive com Ele. Deus se estuda sim, só depois de se experimentá-lo. Eu e você precisamos experimentar. Eu creio que nós já estamos vivendo a vida eterna. Só que desse lado de cá a gente ainda não vê tudo. A gente precisa ir para o lado de lá. Mas ela já começou. Como assim? Porque quem está vivo nunca morrerá. Você crê mesmo nisso? Então diga amém. Eu creio nisso. Então a vida eterna já começou. Nós temos a dificuldade de viver o sobrenatural. Quem acredita que Deus pode ressuscitar um morto? Quem já foi no velório orar por um? O nosso problema não é fé, é coragem para fazer aquilo que acreditamos. Eu já orei pelos 20, não voltou. E aí? Aí enterra, já ia enterrar mesmo. Mas um deu certo. Um deu certo. Eu já tive o privilégio de ver alguém levantando da morte. E os outros 19, 20, sei lá quantos foram. Mas a gente não faz, sabe por quê? A gente tem medo da reputação. O que é que os outros vão dizer? Esse é aquele cara que orou e não voltou. Esse é aquele cara que orou e não curou. Esse é aquele cara que falou e não aconteceu. Porque nós temos mais preocupação com a nossa reputação do que com a vontade de Deus de exercitar os nossos músculos espirituais. Meu irmão, quando eu comecei no ministério, eu fui convidado para sair de 2 escolas teológicas. Porque eu li e eu dizia assim, mas não pode ser só isso, tem mais, tem que ter mais, é impossível ter só isso, irmão. A Bíblia não é só extensa, ela é profunda, então não passe por ela correndo. Não passe pela Bíblia correndo, meu irmão. Ela é profunda demais, você não vai conseguir discernir um versículo por dia. E não é só a Bíblia que você tem que conhecer. Eu e você precisamos conhecer de quem a Bíblia está falando, de quem ela está tentando revelar. Porque se eu só conheço a Bíblia, eu só conheço versículos e capítulos. Então é melhor comprar a caixinha da promessa e deixar na estante. Eu preciso saber quem a Bíblia está tentando me revelar. Essa incompreensibilidade na mão de quem vive o sobrenatural é compreensível. Eu vou repetir. Essa incompreensibilidade na mão de quem vive o sobrenatural é compreensível. Avivamento é isso. Avivamento tem como protagonista o Espírito Santo. Avivamento não nasce necessariamente em conferências. Avivamento não usurpa a noiva do Cordeiro, não tem objetivos de business. Avivamento é para matar o cidadão, meu irmão.
E olha, e uma espera por um avivamento coletivo. Por que você não está vivendo? Por que você não está vivendo? Não, estou esperando o avivamento. Não, irmãos, a espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. Você pode viver um avivamento pessoal. Você pode entrar no seu quarto, você pode pegar o seu instrumento. Eu vou entrar no seu quarto, vou entrar no meu quarto, vou fazer uma canção agora para o Senhor. Nunca vou gravar um CD, mas eu vou cantar. Eu vou entrar nesse lugar. O problema é que a gente está esperando algo coletivo quando nem a gente vive algo pessoal. Eu e você precisamos viver algo pessoal. Irmão, quando eu comecei a pregar, eu ia na igreja da irmã Vanira, assim, uma igreja lotada, assim, umas 30 pessoas. É uma loucura. Sentava na primeira fila e ficava olhando para a irmã Vanira para ela dar uma oportunidade. Ela tirava o microfone e disse assim: irmão Luiz, vou te dar uma oportunidade, mas tu não enfada, tá? Eu digo: tá bom, bem querida ela era, já está na eternidade. Porque ela sabia que quando eu pegava o microfone não devolvia mais. E a gente voltava de bicicleta para casa feliz da vida. Por quê? Porque a gente teve o privilégio de falar de Jesus. A gente se achava tão indigno, irmão. O pastor avisava com uma semana de antecedência que a gente ia abrir o culto. E quem é que dorme aquela semana, irmão? Você ia abrir o culto 5 minutos. 5 minutos, era só 5 minutos para abrir o culto. O pastor disse assim: Luiz, você abre o culto domingo que vem. Você escrevia nesta noite poderosa. Você ia falar, né? Cara, era um zelo, Fernando. Era um temor. Hoje o cara sai do motel e vai para a igreja abrir o culto, irmão. As pessoas perderam o temor por aquilo que é santo. A gente se arrepiava. O meu pastor chegava na igreja, eu dizia: o que será que ele vai falar hoje? Eu já levava a canetinha e o caderninho para anotar. Você nunca talvez vai ler um livro dele, mas eu tenho todos os esboços dele na minha gaveta. A gente tinha temor, irmão. A gente esperava aquele culto. Sabe aquele culto? Sabe aquele culto, irmão? Que você só queria estar ali. Dava vontade de fazer 3 tendas e ficar ali, como Pedro pediu uma vez. Vamos fazer a tendinha, vamos ficar aqui. Quem queria ir embora, irmão, daquela reunião? Quem queria ir embora? Quando eu comecei a pregar, meu pastor disse: Luiz, ele disse: você vai ser um pregador. Eu digo: vou, pastor. Ele disse: vai, Luiz, mas não espere alguém te dar o microfone, não. Vai para dentro dos ônibus, vai para as praças, Luiz, vai para as ruas. Eu andava nas ruas que nem louco, irmão. Minha família queria me internar. Eu estou falando sério, você pensa que é brincadeira? Só a minha esposa acreditava. Ela disse: não, o Luiz tem um chamado. Eu andava na rua, meus tios diziam assim: Luiz, você precisa trabalhar. Eu disse: mas eu já estou trabalhando. Mas você não tem nem o que comer. Eu disse: só não estou ganhando, mas eu já estou funcionando para Jesus. Irmão, em 1996 eu levei 67 jovens para a casa de recuperação, tirado das ruas. Até um carroceiro, ele disse: eu não posso ir porque eu tenho um cavalo. Eu disse: vamos levar o cavalo também. Nós levamos ele e o cavalo. Enquanto ele se recuperava, nós contratamos o cavalo para puxar a lenha do morro. Você não desistia de ninguém, irmão. O meu irmão Ulisses vai estar pregando aqui amanhã. O Ulisses pegava o cara da rua, entrava debaixo do chuveiro com um cara com uma esponja Scott Bright. A parte verde, irmão, aquela verde. Ninguém pensou que isso ia ficar desse tamanho, irmão. Nós não sonhamos com grandes concentrações, nós não sonhamos com estádios. Nós não sonhamos, irmãos. Há 3 anos atrás eu estava no campo do Palmeiras pregando para 70 mil pessoas. Eu nunca imaginei isso, irmão. Eu era o cara do busão. Minha esposa trabalhava de faxineira, ganhava R$50 por semana para sustentar a casa. E ai daquele que viesse me oferecer um emprego. Ela tinha medo de eu ter dinheiro. Ela disse: não, o Luiz não pode ter dinheiro agora, deixa que eu trabalho. O Luiz está nas ruas de Itajaí ganhando alma para Jesus. E às vezes eu ganhava uma oferta. E quando eu ganhava uma oferta,
Uma vez eu ganhei R$50, era dinheiro que não acabava mais, irmão. E o Senhor falou: você vai troca em tudo em nota de 10. Dá 10 para aquele, 10 para aquele, 10 para aquele, 10 para aquele, 10 para aquele outro. Cheguei em casa sem nada. Falei para ele assim: ganhei R$50 hoje. Ela disse: ai, que bênção. Eu digo: mas Deus mandou dar tudo, amor. 10 para um. Ela disse: ai, tá bom. 20 minutos depois parou um carro na nossa porta. Abriu aquela porta-mala assim, que nem Salomão em toda a sua glória. Bandeja de iogurte desse tamanho assim, meu filho. Meus filhos mergulhavam dentro do copinho, irmão. Eles mergulhavam. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu era uma figueira no meio da videira. Você olha para um lado só tem vinho, você olha para o outro só tem videira. Tudo que você vê é videira. Aí você olha para você é uma figueira, nada a ver. Você diz: como que eu vou dar certo aqui no meio? A religião está extremamente organizada, com seus clérigos, com seus leigos. A religião está extremamente organizada com as suas liturgias, com os seus cultos, com o seu tempo. Aí chega eu, um cara mal acabado ali no meio. Eu não sou manezinho da ilha, mas eu sou de manezinho de Itajaí, mano. Aí chega esse cara com cheio de vontade, dizendo: vamos para as ruas ganhar as almas. E o pastor dizia: não, vamos devagar, calma. Eu queria levar os instrumentos para a rua. Ele diz: não, está consagrado ao Senhor. Está consagrado ao Senhor. Vamos tocar na rua, irmão. E eu fazia aqueles eventos na rua, saía atrás de patrocínio para vender cachorro quente no final do culto. Isso é cachorro quente, você tem que saber fazer. Você tem que cortar salsicha em picadinho para render. E aí você enche de cebola. Cebola engrossa o caldo. Sério? Sou um perito de cachorro quente. Eu vendia cachorro quente de Ulisses, que vai estar aqui amanhã, espetinho. Ulisses, quando estava terminando o culto, ele botava o bacon dentro do fogo do espetinho e ficava assim em cima, para pegar o cheiro. E depois entrava na igreja. Todo mundo: ai, que cheiro bom. Eu disse: é espetinho, tem lá fora. Hoje você assiste os vídeos na internet com milhões de visualizações, mas não começou assim não, irmão. A gente era uma figueira no meio da videira, e a gente ousou acreditar: Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Sim, eu vim aqui provocar você hoje. Aleluia. Hoje você assiste na internet milhões de... Até o YouTube dá dinheiro para mim, irmão. YouTube paga a gente para aparecer hoje, cara. Hoje você assiste o vídeo, mas não começou assim, irmão. Talvez você está olhando para você, você é uma figueira no meio da videira. Para onde você olha só tem uva. E se não bastasse, tem alguém sempre querendo arrancar você. O dono da videira olhou e disse: faz 3 anos que eu venho aqui atrás de figo e não tem nada. Corta isso aqui e joga fora. A minha pergunta é: você acha que Deus queria cortar? Não, Ele só queria que alguém se importasse com aquilo. O viticultor disse: deixa comigo, deixa eu cuidar dela. Quando Deus disse: eu vou destruir, você acha que Deus quer? Quando Ele chamou Moisés, disse: Moisés, no capítulo 31 e 32 de Êxodo, Ele disse: Moisés, eu vou destruir esse povo, vou levantar você. Vou destruir esse povo, vou levantar só você agora. Você acha que Ele queria destruir alguém, irmão? Não, Ele só queria achar Moisés. O que Deus está atrás é de alguém que se importe. Quando Deus diz não, não é exatamente o que Ele está querendo dizer. Ele está procurando alguém que se importe com a terra. Alguém que saia da internet de ficar condenando e acusando a igreja e condenando todo mundo, e diga: Deus é comigo, deixa que eu resolva esse problema. Floripa é problema meu. O estado de Santa Catarina é problema meu. Eu quero salvar essa terra, Deus. Você acha que Deus está dizendo: eu vou... Imagina, ô Marcos, imagina o que Deus falou para Moisés, Marquinhos. Deus falou assim: ó, Moisés, vou destruir esse povo e vou levantar você. Eu conheço pastor que, se Deus diz assim: eu vou fechar todas as igrejas, só a tua vai ficar aberta. Meu Deus. Eu conheço gente que ia dizer assim: é de Deus. Ô Deus de visão poderoso, Deus glorioso.
Moisés não, irmão. Moisés pulou na frente. Moisés convidou Deus para aceitar Jesus. Moisés diz: Deus, te arrepende agora do que tu disseste. Está na Bíblia. E Moisés começa a pregar para Deus. Deus, senta aí, abre a Bíblia comigo. Deus, lembra do que tu disseste. Lembrando Deus. Moisés dizendo: Deus, lembra que tu disseste a Abraão, teu servo, a Isaac. Lembra o que tu falou? Eu fico imaginando Deus assim: é verdade, Abraão, ainda bem. Moisés, ainda bem que você está aqui para me lembrar. Menino, eu tinha esquecido que eu tinha prometido. O que mais me impressiona no meu Deus é isso, essa capacidade que Ele tem de diminuir e deixar a gente pensar que é a gente que governa. Para mim, a maior capacidade de Deus é Ele diminuir e dizer: fala, meu filho. Então, Deus, se eu tenho que fazer assim, eu quero dar conselho para Deus. Olha que menino. Vai para Deus, Deus, faça isso. Senhor, oração não é para você dar conselho para Deus, é para você ouvir o que Deus tem a dizer. Deus não precisa do meu e dos seus conselhos, mas Ele diminui e Ele se deixa ministrar. Moisés pregou para Deus, e a Bíblia, não, e está na Bíblia. Então Deus se arrependeu do que havia dito. Eu não acredito quando eu leio isso, cara. Eu digo: não, o senhor pode estar brincando comigo. Esse Deus não é gente. Você é uma figueira no meio da videira, querido. Você é essa figueira no meio da videira. Se olha para você, você é diferente. E esse é o problema. Você não explora essa diferença, porque você não faz parte de um padrão convencional, religioso, evangeliquez. Se olha para você, você é diferente. Todo mundo da paz do Senhor, você diz: e aí, mano? Beleza? Paz e graça. E você diz: e aí? Beleza, mano? Aí você diz: o povo está desviado. Não, irmãos, não é isso, querido. Você é uma figueira no meio da videira. A popularidade aqui pode ser uva, mas se Deus te chamou para dar figo, e aí? Por favor, acredite no que Deus chamou você para fazer. Só como é que as pessoas me chamavam há 10 anos atrás? Aquele apóstolo, aquele que anda com a camisa para fora. Porque talvez a minha roupa não seja de pastor. Talvez a minha pregação não seja de um pastor convencional. E eu não estou aqui para bater nos meus irmãos, não. Cada um tem aquilo, dá aquilo que tem. Mas por favor, não vai se contorcer na controvérsia, não. Deixa as pessoas pensarem diferente de você. Você não está aqui para julgar ninguém. Jesus não veio começar uma religião na terra. A religião Israel já tinha. Jesus veio mostrar um pai para mim e para você. Jesus veio mostrar um pai para mim e para você. Você olha para você, minha esposa, Iraci. Quando a gente começou a viajar e as pessoas diziam: a pastora não prega. Eu disse: não. A mulher de pastor tem que pregar. Eu digo: quem disse? Para sua sorte, a Iraci não prega. Só de ela olhar eu já... Não precisa pregar, ela só olha. Ela sabe todo mundo que não vem no culto de domingo, irmão. E a pessoa diz: oi, pastor, a paz. Ela diz: por que você não estava domingo? Diga: amor, não faz isso. Ela diz: é só para saber, é só para saber. Cuidado, porque o trabalho que a gente faz para Deus pode estar desalinhado com a vontade de Deus. Sabe, Babel não fez um túnel para ir para o inferno. Eles estavam fazendo uma torre para ir para o céu. Eles estavam querendo tocar Deus do seu jeito. Você não toca Deus do seu jeito. Se toda a santidade que você adquiriu é somente fruto do seu esforço evangélico, isso não é santidade, é orgulho religioso. Eu preciso renunciar a algumas coisas para ser tocado por Deus. Eu preciso renunciar. Eu preciso aprender que pedra se joga
em gigante, e pão se serve aos irmãos. Pão não é para dar para gigante, e pedra não é para jogar em irmãos. Eu preciso aprender que pessoas amadurecem com os danos, não é com os anos. Tem pessoas que só envelhecem, mas não amadurecem. O que eu vim dizer para você hoje aqui, filho, é: você é essa figueira no meio da videira. Explore a sua identidade. Explore quem você é. Você não tem que ser igual a todo mundo, porque o padrão aqui é esse. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, pastor Fernando, eu comprava as fitas cassetes de pregadores que estavam em evidência, e eu fazia igual, irmão. Microfone. Nesta noite, eu ouvia no rádio, comprava as fitas, eu botava, me vestia igual. E Deus usava esses irmãos assim, mas não era para mim. E aí eu ia pregar, eu falava 1 quilo, a pessoa entendia 100 gramas. Acabava o culto, eu estava. Aí acabava, vinha ele assim para casa de bicicleta, ela sentada atrás no bagageirinho. Aí eu dizia assim: foi bom, né, amor? O que você achou? Ela dizia: irmão, quando a sua esposa falar não foi, é mentira, não foi. Eu dizia: foi bom, não foi, amor? Ela disse: Luiz, quer dizer, não foi ruim. Mentira, irmão, foi horrível. Foi horrível. Por quê? Porque não era o meu chamado, não era para mim aquilo. Se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa, porque ouça quem mais está perto de você. Quem mais está perto de você tem o poder de te confrontar melhor. Irmãos, e eu chorava. Eu chorava, Marquinhos, porque eu via todo mundo indo e eu não indo. Porque eu queria ser uma pessoa que eu não era. Deus falou comigo isso faz uns 25 anos. A figueira no meio da videira. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu entendi: eu sou figo, cara. Eu não tenho que dar uva. Mas a popularidade, eu não tenho que ser popular, porque todo mundo é. Se a popularidade é uva, mas eu tenho que dar figo. Eu fui chamado para dar figo. Você foi chamado para fazer algo diferente. Amém, irmãos? Você já viu aquele filme do pinguinzinho, que todo pinguim canta? Ele não canta, ele só dança. É eu, irmão. Como é o nome dele, daquele lá? Vamos? Happy Feet. Aquele filme é eu. Chorei o filme inteiro. Porque todo mundo cantando e o pinguim. Ele não canta, irmão. E porque ele não cantava, ele foi expulso da comunidade. Mas ele dançava. É eu, irmão. Deixa o menino dançar, irmão. Deixa o menino rodar. Pastor, e se a sua esposa quer fazer parte do ministério de dança? Deixa. Você não participando já está ótimo. Estou atacado hoje, não estou? Foi aquele açúcar da banoffee que eu comi ali. Porque no tempo certo, irmão, o que está aí dentro vem. É como um milho de pipoca. Ali dentro tem uma pipoca, irmão. Mas você não sabe que tem uma pipoca ali dentro e você não vê ela até você submeter ela a uma temperatura adequada, no azeite adequado, no fogo adequado, na panela adequada. De repente, aquilo que está ali dentro vem para fora. O que Deus está tentando fazer com você é isso: levar você para uma temperatura adequada, para que tudo que Ele colocou aí dentro venha para fora e você possa dar uma resposta para esses dias. Você não tem que falar igual a todo mundo, se vestir igual a todo mundo, fazer o que todo mundo faz porque é popular. Não, você tem que fazer o que Deus chamou você para fazer. E se é dar figo, é para dar figo e ponto final. Certamente Deus vai levantar alguém que se importe com isso. Certamente Deus vai levantar alguém que não vai dizer: não corta não, me dá mais um ano, deixa eu cuidar dela.
Deixa eu cuidar dela, deixa eu cuidar dela. Eu vou cuidar, essa árvore vai fortalecer. Não adianta eu ser religiosamente correto e intencionalmente profano. Não adianta religiosamente estar tudo certo na minha vida, mas intencionalmente eu sou profano. Por quê? Porque eu não sou quem eu sou. Eu não sou quem eu sou. Você precisa ser quem você é. Deus chamou você assim. Eu já fui pregar em lugares que tiraram o microfone da minha mão. Eu já fui pregar em lugares que desligaram o som e disseram: nós não acreditamos dessa forma. Eu abracei meus irmãos e fui embora. Mas isso não parou quem eu sou. Nós precisamos entender quem nós somos, quem Deus nos chamou para fazer e viver. Minha oração é que hoje você saia daqui não tentando ser alguém que você não é. Seja você mesmo. Irmão, as pessoas falam: eu tenho um filho que quer jogar futebol. E aí? Ele não pode porque filho de pastor tem que ser pastor? Quem disse? Talvez um dia ele será, mas deixa o menino brincar de bola agora. Deixa ele fazer, eu não vou colocar essa pressão sobre ele. Deixa ele jogar bola. E a minha vontade é que ele ganhe bastante dinheiro e dê para mim. Quero abrir uma igreja por semana. Talvez ele vai ser mais pastor do que eu. Nós precisamos entender isso. Por que nós criamos obstáculo para as pessoas crescerem ao nosso redor? Enquanto você não vê isso, por que você acha que os anjos cantam santo, santo, santo? Porque eles estão vendo, essa é a revelação, eles estão vendo, por isso eles dizem santo. Eles são cheios de olhos, para onde eles olham tem santidade. Eles estão cantando o que eles estão vendo. É a revelação que eles têm, santo, 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 santo. Para onde eles olham tem santidade. Eles têm a revelação que Deus é santo, mas não têm a revelação que Deus é Pai. Quem tem a revelação que Deus é Pai somos nós. Você é essa figueira no meio da videira. E se prepare, porque Deus vai levantar alguém que vai olhar para você e vai dizer: deixa eu dar mais um ano para mim. Deixa eu escavar. O Espírito de Deus quer restaurar a nossa atenção para essas pessoas, irmãos. Sabe o que é que aquele viticultor disse? Deixa comigo. O Brasil é problema meu. Santa Catarina é problema meu. Isso não é problema meu, não tem nada a ver com a igreja. É problema meu, sim. Eu oro por essa nação e eu não fui embora dela porque Deus não permitiu. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Isso é para mim, isso é meu. Eu tenho responsabilidades com essa terra. Nós não podemos ser omissos. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos para o Estado. Nós não podemos terceirizar a justiça de Deus para o Estado. Não, irmãos. Estado que vai calçar rua, vai fazer esgoto. Deixe que os nossos filhos nós criamos. Amém, irmãos? O Espírito de Deus está restaurando a nossa atenção. Você crê nisso? Então se prepare. Se prepare para ser diferente nessa geração. Você não tem que ser estranho. Você não tem que ser místico. Você tem que ser você. Aquele viticultor disse: não arranque não, deixa comigo. Me dá mais um ano. Dá um ano, deixa eu cuidar dela. Mais um aninho só, deixa eu cuidar dela. Deixa eu fazer o quê? Escavar. Sabe o que significa escavar? Expor as raízes. Talvez só o que você precisa não é ser arrancado, é só expor as raízes. E sabe o que ele disse mais? Ele disse assim: deixa eu escavar e deixa eu colocar estrume, esterco. Você sabe o que é isso, irmão? Quem sabe o que é esterco? É isso aí, seco. Aí você diz: Deus me unge com óleo fresco. E Deus diz: eu vou dar esterco para você, meu filho. Você quer óleo? E Deus diz: não é óleo agora, agora é hora do esterco.
Agora pasmem, a palavra estrume, esterco, no original ela vem da palavra humus, que é a mesma palavra para humildade. Sabe o que é que eu estou tentando dizer para você? Que em alguns casos não precisa ser arrancado. O que Deus precisa fazer é expor as raízes e colocar estrume, colocar humildade nessas raízes. É isso que Deus precisa fazer, colocar humildade nas raízes. Tem muito crente que precisa de humildade nas suas ações. Talvez as coisas não dê certo por falta de humildade. Mas fica aí, irmão, não se compare com ninguém. Quem se compara compete. E Deus não mandou você competir com ninguém. Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. Ele não diz sede santo porque o João é santo, sede perfeito porque o João é perfeito. Ele diz: não se compare comigo com mais ninguém. Por favor, não se compare com ninguém. No meio de 7 bilhões que permeiam a face da terra, só você tem esse DNA, só você tem essa impressão digital, só você tem essa cara aí. Você é único, exclusivo. Ninguém tem a sua impressão digital, só você que tem. Você está me entendendo, irmão? Cutuca alguém que está do seu lado. Se ele não se mexer, você chuta a cadeira dele. Diga: irmão, Deus quer te pegar aqui hoje. Diga: Deus está provocando você para colocar você no lugar em Deus. Deus está provocando você para colocar você no lugar em Deus. Amém? Ah, mas eu estou aprendendo sobre fé. Irmão, fé não se aprende. Ou você tem ou você não tem. Ou eu creio ou eu não creio. Mas o diabo, pastor, que o diabo quer, irmão? Até o diabo é o diabo de Deus. O diabo, mas o diabo vive me incomodando. Esse é o trabalho dele. Não peça para o diabo não ser diabo. Ele vai ser diabo sempre. O diabo, ele conhece o teu nome, mas quando ele te chama pelo teu pecado. Deus não. Deus conhece o teu pecado, mas quando te chama, ele te chama pelo teu nome. Essa é a diferença. Então qual o chamado que você está ouvindo? O chamado de quem te chama pelo pecado ou de quem te chama pelo nome? Ouça, o Espírito de Deus está provocando a gente, irmão. Amém, irmãos? Eu sou essa figueira no meio da videira. Sempre fui. Eu sempre sou essa figueira no meio da videira. E eu nasci para fazer isso. Como eu disse hoje, meio-dia, eu não estou cansado da obra de Deus, Fernando. Estou feliz. Amanhã eu prego de novo, de noite. Segunda, nós pregamos de novo. Terça de novo, aleluia. Terça, quarta depois. E quinta de novo. E você não tem luta? Luta fantásticas. Batalhas extraordinárias. Guerras exorbitantes. E aí, em todas essas coisas, com todas elas, com todas nós somos mais do que vencedores. Tem hora que dá vontade de parar a cada 10 minutos. Você tem crise, pastor, a cada 20 minutos. A diferença é que eu não fico ouvindo. A diferença é que eu não dou ouvido para ela. Você tem tentações? Muitas. Você é perseguido? Todo dia. Quando você inventa de fazer alguma coisa para Deus grande, se prepare. Você será perseguido por isso. E não pense que Deus vem te defender, não. Ele não vem. Você diz: Deus não vai fazer nada? Você não vai fazer nada. Ele pega a máquina fotográfica assim, vai. Deixa eu registrar esse momento para você nunca esquecer dele. Para você não esquecer de onde eu tirei você. Você é essa figueira no meio da videira. Por favor, se importe. Se importe, irmãos. Por favor, compra a briga, irmão. Bata no peito e diga: é comigo. Isso é para mim. Faça como Ana. Ana foi pedir um filho em Siló. Todo ano ela ia pedir um filho. Eucana tinha 2 esposas, porque a lei dizia que se você casasse com uma esposa e ela não gerasse filho, você podia casar com outra, para gerar filho, para a sua linhagem continuar. Eucana casou com Penina, e Penina tinha filhos e Ana não tinha.
E Ana todo ano ia em Siló. Chorava de ganir, irmão. Chorava de ser confundida como uma embriagada. Mas ela percebeu uma coisa. Ela percebeu que o lugar que ela estava pedindo um filho estava mais estéril do que ela. Então ela fez um voto com Deus. Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu te dou um sacerdote. Se o Senhor resolver o meu problema de mãe, eu resolvo o seu problema de não ter um representante aqui. Então faz o seguinte: o Senhor me dá um filho, eu te dou um pastor. Sabe quando é que Deus responde as nossas petições? Quando elas não têm a ver só com a gente. Sabe quando Deus responde as nossas petições? Quando não são pedidos egoístas que têm a ver só comigo, mas tem a ver com essa geração. Pastor, por que Deus não me dá dinheiro? Porque Deus só dá dinheiro para você ser provisão para quem não tem provisão. Para que Deus não me dá fama? Porque Deus só dá fama para você ser voz para quem não tem voz. Deus só te coloca em lugares de posição para exercer autoridade. Não adianta correr atrás de posição. Deus não dá a posição, Deus dá autoridade. E por causa da autoridade a posição aparece. Então não corra atrás de posição. Espere a autoridade de Deus cair sobre a sua vida. Ela vai cair, irmão. Você é uma figueira no meio da videira. Não queira ser igual a todo mundo. Todo dia aparece alguém lá no meu escritório querendo dar uma ideia nova para mim. Eu disse: não, eu já tenho uma. Eu vou caminhar assim. É assim que nós vamos andar. Mas por que o senhor não faz isso? Porque não fui chamado para fazer isso. Mas lá na igreja tal faz assim. Por que o senhor não faz? Porque nós não fomos chamados assim. E eu respeito a controvérsia de todo mundo. Deus ouve você quando o clamor não tem a ver só com você. Deus ouve você quando você está preocupado com a terra. E sabe por que Samuel ouviu Deus quando era menino? Porque era filho de Ana. Uma geração que ouve a Deus é fruto de uma geração que Deus ouviu. Uma geração que está ouvindo a Deus agora é fruto de uma geração que Deus ouviu. Ana clamou e disse: se o Senhor me der, eu te devolvo. Só está seguro que você já devolveu. Só está protegido que você já entregou. Se prepare, meu irmão. Você é uma figueira no meio da videira. Não queira ser igual a todo mundo. Se prepare, porque nesses dias o que eu estou falando vai começar a brochar na sua vida, a desabrochar. Vai começar a aparecer como uma flor que vai soltando as suas pétalas. Você vai perceber que tinha coisas aí dentro que pareciam que estavam mortas. Elas não estavam mortas, elas só estavam dormindo. Está tudo aí dentro. Por favor, viva para cumprir o que Deus chamou você para cumprir. Não viva para agradar pessoas. Nem todo mundo vai se agradar com você. Você não vai conseguir suprir todo mundo. Você não vai conseguir atender todo mundo. Você não vai conseguir cuidar de todo mundo. Então o que adianta? Adianta que Deus espera que pelo menos você tente isso. Mesmo que você não consiga, mas que você tente. Você é essa figueira. Fica tranquilo. Se você não encontrou alguém ainda que vai olhar para você com os olhos de amor, com os olhos de Jesus, e vai escavar, e vai colocar humildade nas raízes, até para que a gente dê fruto. Espere, isso vai acontecer, irmãos. Eu estou muito entusiasmado com a igreja do Senhor nesses dias na terra. Eu estou muito entusiasmado. Por isso que a bênção do Senhor, ela já está conosco. Ela não vai vir. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 diz que Ele me abençoou com toda a sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o versículo 4 de Efésios 1 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo, irrepreensível diante dele em amor. Então a sua vida, talvez você diga: pastor, mas eu sou assim, eu não dou fruto, eu não consigo avançar, eu não consigo romper, porque eu fui abandonado pela minha mãe desde o ventre, eu fui deixado na casa de alguém, eu fui criado pelo tio, eu sou fruto de um abuso, eu fui abandonado, eu fui deixado. Querido, escute, a sua vida não começou no ventre da sua mãe.
Efésios 1:4, você leu? A Bíblia diz que Ele me elegeu nele. Onde é que começou a sua vida? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Se foi antes da fundação do mundo, eu não fui feito por causa do mundo. O mundo que foi feito por causa de mim. Eu fui eleito aonde? Aonde que eu fui eleito? Nele. Então onde é que é a minha origem? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então peraí, a minha vida não começou no ventre da minha mãe? Não. Deus não improvisou, Deus não disse eu vou fazer, se não der certo eu faço aquilo. Não, Ele te elegeu, você foi eleito, escolhido a dedo, exclusivo. Se valorize, mas se você olhar para o passado, não olhe para o passado, olhe para a origem. Olhe para a origem. Ele me elegeu nele, antes de fazer o mundo. Mas peraí, eu não fui formado do pó da terra, eu fui formado do pó da terra, não feito, não eleito do pó da terra. É como uma mulher grávida, eu já estava em Deus. Você foi feito nele. A sua origem não é a terra, a sua origem é Ele. Ele é a sua fonte de vida. Pegou? Pegou? Peraí, o senhor está dizendo que a minha vida não começou no ventre da minha mãe? Estou. Então não importa como você chegou na terra, importa onde você foi eleito. Você foi eleito, escolhido nele. Então se você quer ser curado, não volte ao passado, volte à origem. Sobrepuja todo esse passado de dor, de abandono, de falta de paternidade, de falta de afeto, e vai lá na origem. Lá na origem você foi eleito. E sabe o que acontece quando você descobre isso? Você não mendiga mais amor de ninguém. Você não compra mais amor pelo serviço. Você nunca mais vai fazer algo para se sentir alguém. Porque quem não te amar está perdendo. Porque você já se sente amado. E se você se sente amado por Ele, o que é que acontece? Você consegue amar, porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Pegou isso no seu espírito. Então peraí, Deus me tirou dele. Foi. Ele me tirou dele, me formou do pó da terra e entrou em mim. Eu saí dele e agora ele entrou em mim. Então aqui dentro tem céus e terra. Eu sou o único ser com os dois códigos. Lembra a musiquinha que nós cantamos? Céus e terra se encontram. Onde é que céus e terra se encontram? No único lugar do mundo que céus e terra se encontram é no ser humano. Por isso um dia o que é da terra vai voltar para a terra, mas o que é de Deus vai voltar para Deus. Então tem os dois códigos aí. Tem dia que você acorda mais aqui, tem dia que você acorda mais lá. Cuidado, porque tem pó e glória aí dentro. O problema é que Deus deu autoridade para o diabo comer do pó da terra. A serpente come do pó da terra. Por isso que começa como serpente em Gênesis e termina como dragão em Apocalipse. Comeu muito pó, né, irmão? O diabo tem autoridade para comer do pó da terra. Mas a Bíblia também diz que os nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Então quando você acorda de manhã, você decide quem te alimenta. Se é o céu ou se é a terra. Quando você acorda de manhã, você decide quem governa na sua casa. É o céu ou é a terra. Por isso que você está tentando ser uma coisa que você não é. Uma videira, você não é, você é uma figueira. Você vive no meio da videira, mas você é uma figueira, porque a sua natureza não é a terra, a sua natureza é o céu. E se a tua natureza é o céu, nada nessa terra pode satisfazer você. Por quê? Porque você não tem a sua fonte aqui. A sua vida está aqui, mas a sua fonte não é aqui.
E aí você diz: quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. E isso vem para sua mão e você continua triste. Por quê? Porque nada nessa terra pode satisfazer você. Nada material pode satisfazer um homem que é espiritual. Por quê? Porque a sua fonte é a eternidade. Mas eu estou aqui na terra, no meio da videira, mas você é uma figueira. E o viticultor desceu aqui, morreu naquela cruz e disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Deixa eu colocar humildade nas suas raízes. Deixa eu escavar você. Deixa eu te ensinar a dar fruto no meio da videira. Deixa eu te ensinar a fazer coisas diferentes que ninguém está acostumado a ver. Deixa eu te ensinar. Deus trouxe você aqui hoje, querido, para provocar você e dizer: para de procurar um lugar abençoado. Sê tu uma bênção. Para de procurar um lugar abençoado. Deus não mandou você procurar um, Ele disse: sê tu uma bênção. Chega. Sabe que quando eu descobri essas verdades, eu parei de lamentar, Jair, por coisas que eu não tinha, por coisas que eu não sabia fazer. Eu parei de lamentar e eu fui ficar com Jesus. Eu descobri que eu poderia ser uma bênção na vida das pessoas. Eu descobri que eu não precisava de mais nada, tudo que eu precisava já estava comigo. Sai da fila da bênção hoje, querido, e entra na fila do propósito de Deus na sua vida. Tem um lugar para você no corpo. Tem um lugar para você no reino. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. E a vida que você viver aqui dentro não está para se comparar com a vida que você tem aqui fora. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E Paulo para e diz assim: ó, em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. Por isso, ainda que o meu homem exterior se desgaste, se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. E quanto mais velho eu fico, quanto mais fraca fica a minha carne, quanto mais fraca ficam os meus olhos, os meus ouvidos, quanto mais fraco ficam os meus braços, as minhas pernas, quanto mais a idade vai chegando, mais dificuldade eu vou tendo, mais morosidade, mais eu sou renovado no homem interior. Porque um dia o homem interior estará com Cristo. Aleluia. E não adianta, meu filho, você pode puxar para onde quiser, vai se desgastar, vai se corromper, mas o seu homem interior se renovará a cada dia. Eu quero orar por você. Como eu disse, eu vim aqui provocar você, provocar para você acreditar no que Deus disse a teu respeito, no que Deus escreveu sobre você. Salmo 139, verso 16 diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma obra-prima chamado você. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: você é diferente. Eu preguei sobre a minha vida para você. Por que você tem que ser igual a todo mundo? Deus não faz homens em série. Por quê? O maior exército que Israel conheceu era o exército de Davi, 37 homens. Um que lutava até uma espada grudar na mão, o outro que acertava um fio de cabelo com uma flecha,
e o outro que matava 1000 homens com uma lança. Instrumentos diferentes, homens diferentes no mesmo exército. Quando tem o mesmo propósito, as diferenças contribuem. Quando se tem o mesmo propósito, toda a diferença contribui. Vou te falar uma coisa. A esposa do Charles, a minha filha Bruna, quando ela era menininha, um dia ela chorando para mim disse: pai, por que que para nossa casa tudo é mais difícil? O senhor é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus, por que que para nós tudo é mais difícil? Parece que para os outros tudo dá certo, para nós é tudo mais difícil. Eu abracei ela e disse: filha, as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige nada de crente meia boca, crente que vive uma vida rasa. Não, eu não fui chamado para viver uma vida rasa, irmão. Eu fui chamado para viver uma vida intensa. Intensa, eu sou um cara intenso e eu vou ser intenso todos os dias da minha vida. E se você ouvir um dia o Luiz Hermínio morreu pregando, você não tenha pena de mim. O Luiz Hermínio estava pregando e mataram ele, não tenha pena de mim. Eu vou morrer fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu estou nesse negócio para morrer, meu filho. Eu entrei aqui para morrer, não tem mais saída pela tangente, não tem plano B, não tem caminhos alternativos, não tem portas de emergências abertas. Acabou. Ou você aceita quem você é em Deus e vive com isso, ou você vai tentar ser uma coisa que você não é. Eu já tentei ser o que eu não era e não deu certo. Deus nunca me usou para nada. O dia que eu resolvi ser o Luiz Hermínio dos Santos, o dia que eu resolvi ser o Luiz Hermínio, aquele cara que lutava contra o vício, lutava contra o pecado, lutava para salvar o casamento, a família, para ter os filhos ao seu redor. Cara, as coisas funcionaram. Deus veio com tudo. Deus está esperando um posicionamento seu e meu, para uma atitude. Vamos andar nesse lugar. Deus me chamou para viver isso. Eu sou esse cara. E não adianta. Não adianta, não vai mudar. Vai continuar assim. Por favor, seja você. Seja o homem que Deus chamou você para ser, a mulher que Deus chamou você para ser, mas seja intenso nisso. Irmão, ninguém acredita no Mevão mais do que eu. Ninguém investe nesse ministério mais do que eu. Eu não permito que ninguém ore pelo Mevão mais do que eu. Eu sou o cara que eu tenho que chorar, o cara que mais sofre aqui sou eu, porque Deus confiou em mim essa obra. Eu tenho parceiros, amigos, contribuintes, companheiros de labuta que estão junto carregando a arca, mas chorar mais do que eu, ninguém vai chorar não. Eu sou o mais chorão da turma. Quando precisava vender o carro para pagar a conta, o primeiro que ia era o meu. Quando precisava investir em alguma coisa, o primeiro que ia era eu. Por quê? Porque ninguém pode acreditar nisso mais do que você. Você tem que viver debaixo dessa convicção. Você está querendo ser uma coisa que você não é. A unção só vem na sua identidade. Então não é popularidade. Diga comigo, não popularidade. Sim, identidade. Então procure a sua identidade, não a popularidade. Se todo mundo está fazendo aquilo, se o mundo é redondo, eu sou quadrado. E se o mundo é quadrado, eu sou redondo. Só para intisicar. Por quê? Porque é evangelho, irmãos. Evangelho é uma contracultura. Alguém já disse que o evangelho não é hóspede de uma cultura, ele é juiz. O evangelho não se hospeda em nenhuma cultura de lugar nenhum. O evangelho é juiz da cultura e juiz da religião. Ele não é hóspede. Ele não se hospeda, ele é juiz. A cultura do reino é uma só, irmãos.
Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Me deixa orar com você, querido. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra em nossos corações. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós? Senhor, essa palavra foi ministrada e eu te peço que o Senhor desperte homens e mulheres aqui em Florianópolis, aqui na região de Florianópolis, em todas as cidades da grande Floripa. Que o Senhor desperte homens e mulheres, que o Senhor desperte essas crianças, que o Senhor desperte homens e mulheres com, Senhor Deus, com uma visão sobrenatural da tua presença. Que o Senhor desperte esses homens debaixo de unção, debaixo de graça, com uma vida intensa, Senhor, diante de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Presta aqui para mim. Olha aqui. Dá uma olhada nessa garrafa. Você procura no rótulo dela, ou na tampa, ou no fundo. Tem um prazo de validade. E sabe por que tem prazo de validade? Porque está engarrafada. Você já viu água com prazo de validade? Se essa água tivesse uma cachoeira, irmão, correndo, você acha que ela tinha prazo de validade? Por isso, não oprima a unção. Você está dando prazo de validade para ela. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Não prenda a unção dentro de uma denominação e diga: a unção está aqui, a glória está aqui, o poder está aqui. Não, só porque está engarrafado. E quando engarrafa tem que botar um rótulo. E o rótulo muitas vezes impede de ver o que tem dentro. Tira o rótulo, irmão. Tira a tampa e deixa o rio correr. As correntes desse rio alegram a cidade de Deus. Não engarrafa em nada. Se Deus te deu, distribua. Quanto mais unção eu libero, mais vem. Quanto mais eu viajo, mais sabedoria nasce. Não oprima a unção, não prenda nada. Solte tudo, invista tudo, gaste tudo. Gaste tudo que você puder. Invista o tempo que você puder. Se doe o tempo que você puder. Não oprima, não prenda a unção. Senão você vai ter que botar um prazo de validade nela. Por isso que muitos ministérios têm prazo de validade. Eles começam bem, mas eles se fecham em si mesmos. Não deixam esse rio correr. Eu não sou patrimônio do Mevan, irmão. Se o Mevan me atrapalhar, eu saio dele. Mas o senhor não é o presidente, sou o fundador? É. Mas nada que nós fazemos pode nos impedir de fluir. Amém?